Saudações investidores, sou o Pablo Granier, trader e analista de criptoativos aqui da Investidor Moderno. Hoje começamos mais uma análise técnica do preço do Bitcoin com o objetivo de passar para vocês as principais probabilidades e possíveis operações em diferentes tempos gráficos. Hoje a análise vai ser mais rápida, já que a gente não mudou muito a nossa situação de ontem. Então vamos passar aí analisando o Bitcoin no diário, no 4 horas, no 1 hora e no 15 minutos. Hoje a gente também vai conversar um pouquinho sobre padrões gráficos e por que eu não utilizo tanto eles, igual outros traders, nas minhas tomadas de decisão. Correto? Então vamos começar aí, vamos fazer uma análise do diário, a gente está no gráfico da BitMEX. Por quê? Porque, ao meu ver, é onde está tendo mais volume no mercado das criptomoedas e onde as pessoas estão seguindo. Então a BitMEX é onde eu estou olhando já há alguns meses para fazer as análises aqui para vocês e os meus trades. O diário, o que a gente enxerga no diário? A mesma coisa que ontem, né? A gente rompeu essa linha de tendência aqui e está formando agora um triângulo descendente. O triângulo descendente que, coincidentemente, né, quando a gente perder ele, se perder ele, a gente vai perder também a nossa nuvem de Ishimoku. Ou seja, a perda da região dos 9 mil dólares, que é uma região de suporte, pode ocasionar uma reversão de tendência do Bitcoin para ele ficar algumas semanas, alguns dias em tendência de baixa. Já falamos sobre os suportes dele, região dos 8 mil dólares, ao meu ver, região dos 6.800, uma zona legal ali seria os 8 mil dólares, ok? Os 8.500 é a zona de 0,5 de Fibonacci de todo o movimento de alta lá do fundo em 3.200, porém, a gente não tem suporte aqui no VPVR de curto prazo nem de longo prazo. Então, eu diria que a chance de parar nos 8.500 é muito baixa, tá bom? Ainda mais que se a gente romper com volume esse nosso triângulo descendente aqui, a gente vai ter problemas. E a não ser que a gente tenha uma armadilha, né, um falso rompimento até os 8.500 e voltar, eu não enxergo a gente como segurando se a gente fechar candles aqui no diário, no 4 horas, abaixo dos 9 mil, tá bom? Então, se conseguir fechar candles abaixo aí dos 9 mil dólares, para mim está confirmado o rompimento desse triângulo e a gente vai ter problemas. Tranquilo? Então vamos para o 4 horas. Lembrando aqui que as resistências para vocês, no diário, a gente na verdade tem uma zona, né? Toda essa zona aqui acima do preço agora é uma zona que a gente teve muita luta nos últimos meses. Então não vai ser fácil para o preço passar tudo isso aqui, em especial os 12 mil dólares, tá bom? Temos que romper essa linha de tendência aqui no caminho também. Então, não vai ser fácil o Bitcoin conseguir voltar e romper o topo aqui para ir lá testar os 14 mil, que é a próxima resistência, ok? Eu diria que para isso acontecer a gente vai ter que analisar diariamente o preço, né? Porque se a gente assumir uma tendência de alta, nós já vimos isso acontecer que essas resistências aqui de longo prazo muitas vezes não são seguidas. Se a gente entra num FOMO, a gente simplesmente rompe elas. É por isso que a gente não tem que se ancorar e tomar decisões tentando prever o futuro. Não, a gente tem que fazer o que o mercado mostra pra gente. Nesse momento, ele está mostrando queda. Correto? Se ele começar a mostrar alta, a gente vai analisar isso diariamente para vocês. Então vamos continuar a análise no 4 horas. Análise no 4 horas só não mudou muito de ontem, né? Clara tendência de baixa, as nossas médias no Vende Shimoku apontando para baixo, grande resistência aqui no VPVR, pouquíssimo suporte abaixo. Então eu diria que enquanto a gente não romper aqui a região dos 10.200, que é a região de maior resistência aí do nosso triângulo, eu não pensaria em entradas no Bitcoin para swing trade, ok? Compensação, se a gente demonstrar uma força muito grande, romper aqui essa região e se manter acima dos 10.200, vai ser muito bom. E a gente tem grandes probabilidades de ter feito uma armadilha aqui embaixo e voltar. Mas a probabilidade disso acontecer, ao meu ver, é muito menor do que a da gente continuar caindo, pelo menos para testar os 9 mil. Eu já expliquei para você se romper os 8 mil dólares. Tranquilo? Então, antes dos 10.200, eu não pensaria em entradas de swing trade para o Bitcoin. 1 hora. 1 hora também continua em clara tendência de baixa, né? A gente está tendo uma recuperação aqui, recuperação a qual eu vou falar de alguns possíveis padrões gráficos com vocês. O triste é que a gente caiu mais, né? A gente fez aquela divergência no RSI que a gente estava comentando com vocês e isso fez com que as nossas médias se aproximassem muito do preço. Então, isso só mostra a força dessa tendência de baixa, ok? A gente pode ainda traçar
o nosso Fibonacci e mostrar para vocês que dificilmente o preço vai passar aqui da região do 0,618, tá? Se conseguir passar a região do 0,618, ele ainda vai ter o maior desafio dele, que vai ser romper essa grande zona de resistência aqui do VPVR, graças a essa nossa grande consolidação aqui, ok? Então, situação extremamente ruim do Bitcoin. A gente já falou também que a região dos 9.800 é uma região de grande, que com certeza vai ser de grande oferta, então a chance do preço vir aqui fazer uma armadilha e voltar é altíssima. Então, a situação não tá boa para o Bitcoin nesses tempos gráficos, ok? O 15 minutos é o único que a gente pode ver uma luz no fim do túnel, e vai ser onde eu vou discutir com vocês um pouco sobre possíveis padrões gráficos que a gente enxerga e os diferentes padrões gráficos que os traders olham na mesma situação, correto? Isso é um dos motivos pelo qual eu não gosto muito de usar padrões gráficos, principalmente de curto prazo, como por exemplo de 15 minutos. O que eu enxergo aqui? Vocês conseguem ver esse triângulo ascendente aqui? Que a gente inclusive está rompendo? Tá errado eu falar que isso aqui é um triângulo ascendente? Não. A gente tem fundos superiores aqui, né? E aqui está, a gente tinha uma resistência na região dos 9.520, batemos várias vezes, rompemos, e agora estamos voltando aqui. Tá errado eu falar que isso é um triângulo ascendente? Não. Triângulo ascendente é um padrão de reversão que pode sim fazer o preço para cima. Mas aí eu quero questionar para vocês. Essa é a única figura gráfica que é possível a gente enxergar aqui? Não, né? E se eu falar que isso aqui é uma bandeira de baixa? Tá errado eu falar que isso aqui é uma bandeira de baixa? E bandeiras de baixa, normalmente, o que acontece? A gente consolida e estoura para baixo, mais ou menos na mesma proporção da queda. Tá errado eu falar que isso é uma bandeira de baixa? Não. E se eu forçar ainda mais e falar que isso aqui é uma bearish rising wedge? Olha só. Se eu pegar aqui e se eu forçar e falar que isso aqui é uma bearish rising wedge? Estamos subindo, fazendo topos maiores, mas o mais provável é que a gente rompa para baixo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Os padrões gráficos, apesar deles ajudarem a gente, principalmente na tomada de decisão, eles são muito subjetivos. Os traders conseguem enxergar o padrão gráfico que eles querem. E eu não uso muito, porque muitas vezes o mercado está em baixa e eu vou lá e enxergo esse triângulo ascendente e falo, não, agora o preço vai subir porque tem um triângulo ascendente aqui. Ou seja, os padrões gráficos, apesar de ter um módulo só deles no curso, a gente vai ensinar isso para vocês, eles colocam um viés na minha cabeça que eu não gostava tanto, tá bom? Mas eu gosto de operá-los, principalmente quando não tem tanta subjetividade igual a gente está tendo aqui agora, ok? Outro ponto interessante da gente olhar nos padrões gráficos também, e um dos motivos que eu não uso muito. Para que eu preciso desse padrão gráfico, já que os meus indicadores estão demonstrando exatamente o que esse padrão gráfico faria? Olha só, nosso triângulo ascendente. Tá, deixa eu ver certinho aqui. Nosso triângulo ascendente. E como que funcionam nossos indicadores de tendência? Se as médias estão vermelhas e a Ishimoku está vermelha, acima do preço, tendência de baixa. Se está verde e a Ishimoku abaixo do preço verde, tendência de alta. Então o que acontece aqui no rompimento? No rompimento, a gente está simplesmente entrando em uma tendência de alta. E quando que a gente tem que comprar? Quando a gente volta nas médias, no reteste no triângulo. Quase sempre os padrões gráficos, eles se desenham dessa maneira, entendeu? Por isso que, utilizando os meus indicadores de tendência, eu muitas vezes nem olho os padrões gráficos, ok? Mas eu sei que muitas pessoas gostam disso, então eu vou ensinar no curso como que opera esses padrões, ok? Então vamos falar um pouco desse possível triângulo ascendente aqui e o que a gente tem que fazer para segurar e ter essa possível alta. Lembrando que não é uma recomendação de operação isso aqui, eu só vou rever conceitos do triângulo aqui com vocês, já que a gente está numa situação para o Bitcoin que não é boa. A única esperança mesmo é esse triângulo no 15 minutos. Então vamos lá. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que olhar quando a gente vai analisar um padrão gráfico? É a tendência anterior. A tendência anterior é de baixa. Normalmente os padrões são de continuação, mas triângulos ascendentes, eles podem sim ser um padrão muito forte de reversão. Então a gente tem que ficar de olho aqui numa possível reversão do preço do Bitcoin, para quem sabe a gente ir lá testar pontos de resistência em tempos gráficos maiores, correto? O que a gente não pode ver aqui acontecer com o preço para a gente desacreditar nesse triângulo? Muita gente coloca a regra, não, tem que colocar no último fundo confirmado que bateu na linha de tendência de alta do triângulo ascendente. Complicado, né? O
que eu faço? Eu olho o VPVR. Eu olho o VPVR, eu vejo aqui onde a gente tem os nossos suportes, eu vejo aqui claramente que é nos 9.400. Se perder os 9.400, provavelmente a gente perde o nosso triângulo possível, né? Triângulo ascendente, e o preço vai ter dificuldade, ok? Então, suporte do Bitcoin no longo prazo, 9.400. Possível operação aqui, difícil, eu não vou entrar. Eu acho que é extremamente complexo aqui, mas os 9.600 a gente tem uma resistência, ok? E outra até os 9.700. Rompendo ali, a gente vai ter um caminho teoricamente livre para a região dos 9.800, região onde eu estou preocupado de a gente ter muita oferta, ok? Então a situação para o Bitcoin não é boa. Se você está comprado, eu deixaria o stop nos 9.400, é onde as probabilidades ainda jogam a nosso favor com esse grande suporte aqui do nosso triângulo. Então, muita atenção aí para o Bitcoin. Tá bem assim, para quem não é trader experiente, eu não recomendaria nenhuma operação agora, ok? Eu tô aguardando o mercado tomar essa decisão aí para definir o que eu vou fazer, correto? Então é isso, investidores. Espero que vocês tenham gostado aí da aula de hoje. Um forte abraço para vocês. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, deixar todas as críticas, sugestões. Vocês acham que faz sentido essa questão dos padrões gráficos, essa subjetividade deles jogar contra a gente? Então é isso, um forte abraço e até o próximo dia. Se a gente não entrar aí no final de semana é porque o Bitcoin não fez grandes movimentações. Se a gente entrar, nós estamos aí sábado, domingo, se não, na segunda-feira, correto? Um forte abraço.